E aí pessoal, tudo bem? Vou trazer alguns gameplays aqui da nova APU da AMD, Ryzen 3 2200G, sem placa de vídeo, tá usando o vídeo integrado dele que é o RX Vega 8, testando aqui com Cooler Box para mostrar uma situação mais real e memória configurada para trabalhar em 2400 MHz CL15, que é uma memória bem fácil de ser encontrada. Aqui eu tenho dois módulos de memória de 8 GB cada, totalizando 16 GB, mas você pode colocar 8 GB sem nenhum problema, que funciona. Ao longo desse gameplay eu vou comentar para vocês quais são as limitações da APU, o que você tem que fazer ao optar, por exemplo, pela APU Ryzen 3 2200G. Vamos lá para os testes. Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Bom pessoal, então eu estou aqui na área de trabalho, vocês estão vendo a APU Ryzen 3 2200G em estoque, socket AB4, tensão dela está um pouco alta por padrão, isso varia de chip para chip, mas eu acredito que ela é alta sim por conta de ter uma GPU integrada. 4 cores, 4 threads, frequência dela aqui variando, né? Vai aí até 3.6, se eu não me engano. RX Vega 8, ela se chama assim porque tem 8 compute units, com 512 shaders. E ela utiliza memória RAM do sistema, ela está emprestando 1 GB de memória por padrão, eu configurei isso na BIOS. Você pode colocar 2 GB, por exemplo, mas se o jogo precisar de mais de 1 GB que eu pré-aloquei, o jogo vai solicitar isso da memória RAM automaticamente. Estou aqui com a placa-mãe B350i Pro C da MSI, com a BIOS atualizada, segundo aquele reporte que eu fiz para a AMD, para corrigir os problemas de desempenho. Então a MSI foi a primeira que liberou a atualização até onde eu sei, e melhorou bastante o desempenho, corrigiu ali aquelas quedas de FPS que davam em certos momentos. Uma vez ou outra ainda pode acontecer, então ainda tem alguma coisa para melhorar, mas de uma forma geral resolveu o problema. 16 GB de memória Dual Channel 2400 MHz, uma frequência que combina mais com a ideia da APU. Você pode usar 8 GB de memória sem nenhum problema, que funciona, tá? Isso porque a gente vai rodar em resolução baixa, em configurações baixas, que geralmente não vai usar tanta memória RAM. Vamos lá para o jogo. Então vocês estão vendo aqui as configurações gráficas. Já vou começar no jogo que exige bastante da APU, que é o GTA V. Aqui vocês estão vendo os FPS, a frequência da GPU, frequência do CPU, memória de vídeo, que na verdade é a própria memória RAM, e a temperatura do CPU, a temperatura da GPU. Galera, estou rodando em resolução HD, FXA ligado, algumas coisas no muito alto, algumas coisas no alto, algumas coisas no normal. Olha só, eu não estou rodando no low, cara, como era de se esperar de um chip integrado. Eu estou rodando com configurações bem pesadas e até dá para colocar em Full HD no low. Depois eu posso até mostrar para vocês. E aqui estão os gráficos avançados. Aliás, deixa eu até desligar ali. Eu estava com o V-Sync ativo, porque sem o V-Sync ele fica travando esse menu que nem doido aqui, cara. Desligar o V-Sync aqui, beleza? Então, essa questão da frequência oscilar, eu expliquei isso para vocês naquele outro vídeo. A frequência da CPU e GPU oscilar é normal. Isso tem que acontecer em todos os sistemas. Mas o que estava acontecendo é quedas bruscas. Deu até umas travadinhas ali agora, né? Mas nada perto do que acontecia. Eu mostrei para vocês assim quedas de desempenho que ia para zero. Congelava o FPS por 1 ou 2 segundos, cara. Horrível aquilo lá. Entendeu? O cara vai tentar roubar o carro, cara, de mim. Então, essa BIOS da MSI corrigiu o problema, mas eu quero ressaltar isso para vocês antes de começar os testes. Nem todas as placas-mãe receberam atualizações para usar bem as APUs, como, por exemplo, a B350 Game K4 da ASRock, que para mim foi uma decepção, porque eu sempre recomendei essa placa como uma placa que nunca me deu dor de cabeça, mas ficou para trás nessa questão. Já faz 1 mês do lançamento das APUs e a BIOS para melhorar o desempenho ainda não chegou, cara, ainda não chegou. Parece que as BIOS da Gigabyte estão melhores, depois eu vou testar elas, mas a realidade é essa aí, cara. Eu ainda fico um pouco receoso de recomendar as APUs para vocês, porque dependendo da sua placa-mãe, cara, você vai ter aquelas quedas de desempenho. Olha lá,
às vezes vocês vão ver que está carregando as coisas assim, é porque essa limitação pelo fato da GPU integrada não ter memória dedicada. A comunicação entre GPU e memória RAM é muito lenta, perto de uma placa de vídeo atual hoje, que está ali nos 240, 300 GB por segundo. Aqui a comunicação entre GPU e RAM está sendo em 38 GB por segundo. Você entendeu? Então voltando a falar do assunto da APU. Eu fico um pouco receoso de recomendar, galera, porque ainda não está redonda. Dependendo da placa-mãe, você pode ter aquele desempenho ruim. E não foi só comigo. O Robson do Lock Gamer teve o mesmo problema. Adrenaline, mesmo problema. Giancarlo, que é outro revisor, mesmo problema. Usuários finais vieram falar para mim: Lucas, comprei a APU, tive o mesmo problema, inclusive deu umas quedas de desempenho agora, mostrando que ainda tenho que melhorar, né? Embora de uma forma geral o problema foi resolvido. Então eu espero uma posição dos fabricantes das placas-mãe que corrija esse problema, porque a APU e sim tem um desempenho legal, cara. Olha só, a gente está rodando no alto, em HD, sem placa de vídeo dedicada. Agora me diga, com qual GPU integrada a gente consegue fazer isso aqui? Então a APU tem um potencial legal, mas infelizmente, de novo, o problema de BIOS está prejudicando e muito o desempenho, cara. Na primeira leva dos Ryzen era problema de latência de memória, instabilidade de BIOS. No lançamento das APUs, basicamente a mesma coisa. Então falta aí um refinamento por parte dos fabricantes de placa-mãe nessa questão do desempenho, antes de lançar. Porque lança com esses problemas, a galera fica puta da vida, né? E eu aqui sou obrigado a mostrar essa aqui, que é a realidade, que é o que eu sempre quero fazer para vocês, ok? Então nesse vídeo eu vou procurar fazer alguns testes, tá? Eu não vou rodar tantos testes assim, mas cara, GTA 60 FPS em HD, velho, isso aqui é uma coisa muito, muito legal. Vamos fazer um teste de fogo? Bora! Caiu para 44, 47, 46, 45. Você vê que ela segura, cara. Olha aí, 42. Eu vim parar embaixo do caminhão, 38 FPS. Porque aqui a gente tem um chip quad-core decente, cara. E isso é ainda melhor no Ryzen 5 2400G, que é 4 núcleos e 8 threads. É ainda mais estável. Fora que você pode fazer overclock no CPU, overclock na APU, mas aqui eu estou mostrando o desempenho para as pessoas que geralmente vão apenas comprar e usar sem querer se preocupar com overclock, cara. Olha aí, ó, rodando a 50 FPS. Bom, galera, comecei aqui então no jogo Counter-Strike Global Offensive CSGO para os íntimos. E é um jogo que eu não preciso me preocupar em colocar na resolução HD, já que o cara ali... Errei o tiro no cara, velho. É um jogo que roda bem na resolução Full HD, cara. Meu mouse tá meio desregulado aqui, né? Eu não consigo atirar tão rápido quanto se espera. Mas, galera, vocês estão vendo aí o desempenho, cara. A gente tá rodando 80 FPS, 70 FPS, dependendo do momento, na Dust 2. Em Full HD. Deixa eu parar aqui e mostrar as configurações pra vocês, olha só. Com quase tudo no mínimo, tá? Só com exceção aqui do anti-alias que está desligado. Então são configurações bem pesadas, cara, e eu testei em HD para ver, e aí a gente esbarra no limite do CPU, instruir aí a quantidade de frames, né? Cara, mandou uma headshot na boca do maluco ali. Tô matando aqui, tranquilo, morri no AP90. Nossa, errei o tiro. Errei o tiro. Para de se mexer pra mim atirar em você. Meu mouse tá desconfigurado, tá? Não é o mouse que eu jogo, então entendo aí a minha desculpa. Mas, cara, estamos jogando tranquilo. Olha, como que um tiro na cuca do maluco não matou? Você tá usando um capacete invisível aí, cara?
coisa, velho. Vai ter cara aqui, ó. Tinha, morreu. Olha, a minha faca não tá matando, cara. Olha o maníaco da faca. Olha o maníaco da faca em Full HD. Não, cara, não é possível, cara, não bater na faca. Acredito, toma na cara, na boca, vagabundo. Morri. Bom, então, é isso aí, pessoal. Desempenho em CSGO, cara, é bem tranquilo. Você tá vendo que tá usando ali 5 GB de memória, né? Outros jogos, a soma total de RAM vai ficar nos 7 GB, então dá para usar com 8 GB sim, só que você não tem folga para usar aí, por exemplo, Skype, navegador, um monte de coisa aberta, especialmente Chrome, né, que usa muita RAM, não só o Chrome, né, os outros também usam bastante. Mas quantidade de memória é um item muito delicado para quem usa APU, você tem que ficar de olho nisso, porque, como vocês já sabem, a placa de vídeo integrada aqui não tem memória própria. O cara tá com uma Rambo na mão, cara. É ele aqui de novo, ó. Enfim. Beleza, pessoal? Então vamos lá para mais um jogo. Bom, galera, mais um jogo que você não precisa se preocupar em colocar em resolução baixa para ter uma qualidade legal e quantidade de FPS decente é Dota 2. Olha só. Eu estou rodando aqui em Full HD com a configuração no médio, tá? E alguma coisa até no alto aqui. A gente está rodando acima dos 60 FPS. Olha aí que interessante. Eu estou assistindo uma replay de um campeonato, já que eu não sei jogar bem. Vocês até zoam eu quando eu tento jogar. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Que aí vocês veem as magias acontecendo, o pessoal lutando aí, ó, todo mundo se matando, né? Dá pra vocês terem uma noção de como roda aí o seu querido Dotinha. E uma APU Ryzen 3 2200G que está custando hoje na média de 450 a 470 reais. É um chip muito interessante para quem vai jogar eSports, tá vendo? Full HD, tranquilo, 90 FPS. Vamos pular mais um pouquinho aqui, ó. Aliás, deixa um pouquinho mais aí que tá tendo as batalhas agora. Certo. Os fabricantes de placas-mãe lançando os updates aí para as placas, a gente vai ter um desempenho bem melhor. Ó, chegamos no momento certo, cara. Bastante magia. O pessoal carregou bem as magias aí já, ó. Destruíram a torre ali, ó. Olha aí. Aí você pode falar assim, pô Lucas, mas esse frame time tá feio demais, hein, cara. Tem uma solução para isso. Vocês podem travar ali via Riva Tuner no 60 e jogar com um frame passing aí mais bonito. Querem ver como é que faz? Olha só. Vocês vêm aqui na área de trabalho, instala o Riva Tuner Static Server, vem aqui onde está o Frame Rate Limit e coloca 60. Tá? Quando você voltar no jogo, olha o que vai acontecer. Aquele frame time que estava todo zoadão, agora fica bem bonitinho e você fica rodando sempre no 60. A vantagem é que você não força tanto a GPU nem o CPU, eles vão ficar mais frios e entregar um frame time bem mais constante, mais liso, uma experiência mais fluida para você, e o seu hardware fica mais tranquilo aí, economizando energia inclusive, embora aqui o consumo não seja exagerado. Com certeza é uma dica interessante, eu já mostrei isso para vocês em outras ocasiões e volto a mostrar, especialmente para quem pensa em montar um PCzinho aí compacto, ITX, por exemplo, e precisa se preocupar com cada grau extra que tem dentro do seu gabinete. Deixa eu pular mais um pouquinho, mostrar algumas das batalhas aqui do nosso querido Dota, que está explodindo tudo aqui no nosso cenário. Olha só, caiu um pouquinho abaixo de 60, vocês viram ali, né? Até mostra aqui no frame time quando cai abaixo de 60. Caramba, outro inimigo na tela, velho. Ó. 37 FPS. Caramba, cara, que loucura. Eu não entendi nada. O que tá ganhando aqui? Mas aí você vê, cara, uma situação mais pesada pra vocês. Vamos lá pra mais um jogo, ok?
Bom, galera, entrei aqui no Battlefield 1, sim, mais um jogo pesado aqui na nossa Ryzen 3 2200G. E o BF1 é um caso que a gente vai ter um gargalo de CPU, porque a exigência do jogo é um CPU melhor que esse aqui. Para rodar o BF1 bem, eu recomendaria como mínimo um CPU com 4 núcleos e 8 threads. Você vê que o CPU vai ficar sempre a 100% e uma hora ou outra vai acabar dropando o FPS para 30, para 40, é uma coisa muito irritante. Em mapas mais leves, como esse aqui, Deserto do Sinai, não acontece o tempo todo, mas Amiens, São Quentin, cara, esquece, fica muito difícil. Eu testei aqui inclusive com o Ryzen 5 2400G, como ele tem 4 núcleos e 8 threads, o desempenho fica melhor, não trava tanto, tá? E depois, se vocês quiserem, comentem nos comentários: Lucas, queremos os gameplays do Ryzen 5 2400G antes do review. Porque no review eu vou mostrar o teste na campanha comparando, né? Porque não tem como comparar no multiplayer. Então, esse aqui é um teste extra. Ai, cara, que delícia é essa, rapaz. Ó. Vou começar a passar a espada aqui, cara. Passar a espada de APU 2200G, fincando a minha espada nesses caras aqui, vendo? Ah, matou meu cavalo, rapaz. Deixa eu mostrar pra vocês. Não temos cavalos disponíveis. Olha só. Tô rodando na resolução HD e tudo no baixo, tá? Então, assim, você vê que o frame time não tá legal. Mesmo que você trave a 60, não melhora, porque a gente não consegue empurrar mais que 60. O CPU não tem folga pra isso. A única forma de rodar aqui sem tantas travadas, na minha opinião, é travando a 30, cara. O jogo não deixa nem a travar a 30 aqui. Tem que travar a 30 lá pelo Riva. Aí você consegue rodar legal, sem nenhum problema. Embora 30 FPS, nem sempre as pessoas que estão montando um PC vão querer, mas em jogos extremamente exigentes como esse aqui, cara, velho, eu entrei e morri. Em jogos assim não vai ter muito o que fazer, tá? Já aviso vocês. E aí, se vocês quiserem, eu posso fazer uns gameplays aí do 2400G e mostrar pra vocês que aqui no Battlefield 1 roda bem melhor, roda com folga, sem nenhum problema, ok? Cara, memória RAM 7GB, tá? Lembrando que isso é a memória que o jogo tá usando, que o sistema tá usando e que a própria placa de vídeo tá precisando usar. Então aqui a gente já fica sem folga para usar nos 8, né? Um pouquinho mais para chegar nos 8 GB de memória, embora ainda esteja dentro do seu limite, né? Se possível, tente colocar 8 como mínimo, tá? Evite colocar menos que 8, para usar uma APU você vai ter problemas. A não ser que você vai jogar só jogos bem levinhos, cara, mas ainda assim é uma coisa que eu não recomendo, tá? Então coloque 8 GB como mínimo, se possível 12 ou 16. É claro que aí você vai gastar muito com memória RAM tá muito caro e vai ficar mais caro que a própria APU, não tem muito jeito. Mas 8 GB 2.400, só pagar uns R$500 hoje, em breve a gente espera que os preços caiam, né? Uma coisa interessante do 2400G R5 é que é uma APU que tem um desempenho do CPU próximo ao 1500X, que eu já fiz testes aqui no canal, e você lembra que o 1500X rodava bem, empurrava bem uma GPU dedicada como uma GTX 1060, empurrava bem uma RX 580, e mesmo aqui no Battlefield 1. Então, eu vejo que o 2200G é um CPU para você comprar e ficar com ele realmente usando a integrada, mas o 2400G você pode comprar, usar a integrada por um tempo, fazer overclock, se você quiser, tanto no 2400G quanto nesse aqui, e futuramente colocar uma GPU dedicada, porque o chip, o CPU, é interessante. Ele já tem um poder legal para você usar futuramente como uma GPU dedicada. Olha aí o que acontece, os drops. Infelizmente, quad-core nesse jogo tá bem complicado, ok? Bom, pessoal, esse aqui é um teste rápido no Battlefield 1. Vamos fazer mais alguns testes em jogos para vocês. Bom, galera, vou mostrar para vocês mais um jogo aqui. O Overwatch é um jogo muito bem otimizado, cara. Você vê que o frame time dele é lindo ali, né? Eu tenho que ir lá ajudar meu time, deixa eu só mostrar para vocês rapidão. Eu tô rodando em Full HD, no médio,
com a escala de renderização um pouquinho reduzida, tá? Então ele fica numa resolução interna um pouco menor. Mas ainda assim a gente consegue um FPS bastante decente, cara, olha lá. 90 FPS, tranquilo, um frame time bacana, mais uma vez aqui na nossa APU. Lembrando para vocês que vocês podem fazer overclock na APU se você tiver uma B350. Ou vocês podem... Ah, cara, ele me atordoou. Ou vocês podem usar memória RAM de alta frequência, o que, não sei, na minha opinião não é tão interessante o propósito dessa APU. É um kit de baixo custo, por isso que eu estou fazendo questão de fazer testes a 2.400 MHz, que é a memória que você geralmente encontra em PC Gamer, nas lojas aqui do Brasil. Você encontra... Ah, cara, me ajuda, time. Meu noob tá pedindo ajuda, velho, como assim? Tô só estragando a partida aqui. Mas enfim. Vamos lá, vamos vir por cima aqui e tentar pegar esses caras. Agora eu vou camperar, cara. Agora é o seguinte, ó. Aqui vocês não conseguem me pegar, né? Ah, matei um cara. Matei mais um, rapaz. Matei tudo aqui, rapaz. Respeita. Respeita, vamos lá, vamos rushar lá. Matei aqui. Sou mais noob que eu. Até agora eu tava morrendo e tava só chorando. Agora que eu tô matando, eu posso ficar zoando esse cara. Ó o cara tentando me pegar ali, ó. Rapaz, morre aí, rapaz, ó. Nossa, aquele cara tá difícil morrer, hein? Morreu, rapaz. Tô matando tudo aqui. Bom, tá aí, vocês estão vendo o desempenho do Ryzen 3 2200G. Apenas usando a sua GPU integrada, rodando em Full HD no médio, escala de renderização em 75. Quando eu coloquei escala em 100%, né? Ficou um FPS um pouquinho menor, próximo de 60, preferi dar uma reduzidinha assim para ficar com um FPS um pouco maior. Galera, vamos pro último jogo. Bom pessoal, então eu vou encerrar essa série de gameplays com 3 jogos pesados, Witcher 3, BF1 e GTA, e 3 jogos leves, CS, Dota e Overwatch. Estou entrando aqui na cidade de Novigrad, rodando na resolução HD, com tudo no low. Olha só pessoal. HD no low, todo desligado aqui também. Esse é um jogo realmente pesado, então é difícil tentar fazer mais do que isso nele, cara, mas pelo menos dá pra jogar, tá? Eu testei aqui uma RX 550 com o G4560, eu consegui mais ou menos uns 10 FPS a mais, pra vocês terem ideia, isso na resolução HD, tá? Então pra vocês verem como a APU tem um desempenho legal. Futuramente, aí, quando os fabricantes lançarem updates de BIOS para melhorar todas as placas, eu com certeza vou recomendar para vocês aí como uma excelente opção de baixo custo. Porque agora você tem um chip que custa R$450 com CPU de 4 núcleos e uma GPU integrada muito bacana. E aí, futuramente eu vou passar a recomendar esse kit de baixo custo como opção em relação ao G4560, que está uns R$250, sim, é bastante barato, mas a GPU integrada é muito fraca e realmente precisa aí que você utilize uma placa de vídeo dedicada para jogar os jogos. Embora dá para se divertir em alguns jogos mais leves, eu mostrei para vocês aqui no canal, tem os testes da GPU integrada do G4560. Pessoal, eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que fica na resolução Full HD. A gente consegue pegar aqui 24, 25 FPS, fazendo overclock na GPU. Depois eu vou mostrar para vocês no review, você consegue uns 4, 5 FPS a mais aqui nessa situação. Então a gente fica ali nos 28 FPS mais ou menos. E com o Ryzen 5 2400G a gente fica nos 30 FPS mais ou menos, com a memória 2400 MHz. Já aviso vocês um detalhe interessante, fazer overclock na GPU é praticamente
o mesmo aumento do que usar a memória RAM 3200. Olha que interessante. Então você pode sim pegar um kit de 2400 MHz, as memórias 2400 sem problema, e tentar fazer um overclock na GPU e aumentar esse desempenho. Quase todas vão subir a 1500 MHz, 1550, 1600 MHz. Claro que se você tem uma 320 vai usar tudo estoque, sim, ainda você tem um desempenho que dá para jogar. Ok, pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, do Facebook e onde quer que você tenha uma comunidade. Um grande abraço a todos.